só queria saber, com referência ao tratamento odontológico, o que está sendo feito com essas crianças nessa instituição, por favor? No centro de habilitação existe uma dentista, né? Todos os usuários do serviço passam pelo trabalho odontológico, né? Eu não sei se tem a mesma especificidade que o senhor colocou ontem na palestra para o tratamento, mas eu sei que eles são acompanhados por esse departamento odontológico. Com referência ao tratamento. Não sei responder. Com referência assim, nem tratamento, nem tanto ortopédico ou ortodôntico, mas a nível de profilaxia, de tratamento de cáries. Sim, é feito acompanhamento. Esse acompanhamento é feito. Você quer saber se está integrada à rede pública, à rede municipal? Esse é o centro de habilitação, ele pertence à rede pública, né? E as crianças que o serviço não tem condições de estar oferecendo o atendimento específico, eles são encaminhados para o CEL, que é onde faz o atendimento odontológico de maior especialidade. Da recuperação ortodôntica, ortopédica, nada? Também. Não só os distróficos, mas as outras crianças são todas encaminhadas para o serviço público e eles são atendidos, sim. É feito o trabalho ortodôntico, ortopédico, Beleza, então tá bom. Na nossa instituição, nós não contamos com atendimentos clínicos, né? A maioria dos nossos pacientes, eles estão inseridos na Unicamp, na USP, eles vão fazer atendimento. Em questão de profilaxia, a gente conta com atendimento da rede pública mesmo, da rede municipal, tá? A gente tem muita dificuldade em questão ortopédica e ortodôntica de profissional que atendam essa demanda. A gente tem muita dificuldade com os pacientes com paralisias cerebrais mais graves também, de estar realizando esses atendimentos. É difícil, a gente acaba encaminhando para a rede ou às vezes conseguindo recurso próprio, pagando um atendimento particular para esses pacientes, porque é muito difícil, porque como a gente recebe uma ajuda da prefeitura, mas nós somos uma instituição filantrópica, a gente tem que sempre estar articulando, buscando, porque pontualmente assim é meio difícil. A gente está sempre cuidando para que haja a profilaxia, para que haja o atendimento adequado, mas a gente fica lutando aí pelas políticas públicas, pelos recursos para estar conseguindo. Mas graças a Deus a maioria dos atendimentos eles estão aí inseridos em outros serviços e estão sendo acompanhados. Eu queria parabenizar o trabalho, que mostra uma grande integração aí da equipe, e eu acho isso um exemplo, que merece mesmo ser reconhecido. Mas por uma experiência pessoal minha, que já tem um certo tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar uma época numa escola da Pestalozzi, que trabalhava com vários tipos de deficiência, né? E eu achei muito difícil conciliar, por exemplo, uma criança que tem restrição com outra que tem um transtorno invasivo do desenvolvimento. Quer dizer, eu achei tão difícil lidar com essa multiplicidade. E quando vocês descreveram a instituição, vocês também estão com essa proposta. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês estão organizando isso para que não fique um pouco conflitante a prática profissional, porque eu achei muito difícil, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, por favor. Realmente é difícil, né? Porque a gente tem uma equipe e nem sempre a gente é povo, né? Tem braços para tudo. Tem 500 cursos, a gente tem 500 patologias, tem uns profissionais que se direcionam mais para algumas patologias, que é o que facilita, né? Porque, que nem eu, gosto muito da intervenção precoce, faço parte do programa de bebês de risco, que é um programa preventivo que a gente tem no trabalho e que é muito bom porque a gente pode detectar, né, patologias dentro desse programa que faz uma avaliação longitudinal. E também trabalho com a deficiência visual e com as doenças progressivas. Então, eu me direciono para fazer cursos e me especializar para essas
patologias. E a equipe, existe dentro da equipe um movimento muito interessante de profissionais, né, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, que trabalham com quase todas as patologias. E, inclusive, faz o trabalho, agrupamentos, né, que são os grupos de atividades da vida prática, atividades da vida diária, os grupos de profissionalização, que é onde estão inseridos todos os usuários do serviço. Então, onde está o surdo, o cego, com o distrófico, com o PC, e eles vão e fazem esse programa como o CAICAF faz, né, de autonomia, de independência, e eles se fortalecem porque eles veem que, nossa, achei que meu problema era grande, mas olha o problema do outro, e isso traz uma união muito importante, né? Que eu acho que acaba dando um equilíbrio, né? Eu não enxergo, mas o outro também não ouve, né? E que aí eu acho que acaba dando esse movimento positivo, né? Não só para os usuários, mas para os familiares, porque essa situação do acolhimento, né, entre eles, que existe no serviço, que eu acho que assim, eu não vi em lugar nenhum do mundo, de todos esses lugares que eu já fui, que é essa situação do acolhimento de uma família para outra, que é isso que faz muita diferença. Realmente é muito difícil, né? Eu também sou terapeuta ocupacional da PAI de Limeira, eu trabalho com avaliação e diagnóstico e trabalho também com intervenção precoce dos bebês prematuros que vêm aí com intercorrências neonatais, né? Que a gente acaba fazendo esse acompanhamento e desenvolvimento. Lá em Peúna, é uma coisa que a gente vem refletindo muito isso em reunião, que é a questão da elegibilidade, né? Até que ponto que a gente pode abraçar um mundo que isso uma hora foge da nossa alçada, né? A gente realmente não vai dar conta. Porém, nós temos muita falta de política pública no município, né? Nós não temos equipe para lidar, nós não temos terapeuta ocupacional em toda a equipe, nós não temos psicopedagogo em todas as equipes, né? Então, isso eu acredito que seja uma coisa para a gente colocar, né? E elencar como proposta de política pública, para que a gente conseguir destinar essa elegibilidade e esses serviços, né? Porque uma hora ou outra vai, né? A gente acaba tendo aquele coração enorme de mãe, né? Querendo trazer todo mundo. É claro, o nosso instrumento de trabalho ele é o mesmo, né? A gente consegue estar analisando essas interfaces, aquilo que o indivíduo busca e que ele precisa para ter uma qualidade de vida, uma autonomia, dando conta malemar, né? A gente vai sempre dançando aí para ver, mas eu acho que é isso, a gente tem que lutar por políticas públicas, por eficácia. A gente não dá para ter o pedagogo fazendo o trabalho do terapeuta ocupacional, não dá para a gente achar que o terapeuta ocupacional pode aí cumprir o papel do fisioterapeuta e achar que está tudo bonito, né? Me preocupa muito quando a gente fala que o serviço ele está redondinho, que está andando e que a gente está fazendo tudo corretamente, né? Porque falando de política, de sociedade, a gente não vai ter isso, né? E é a única instituição que tem na cidade, é uma cidade muito pequena, a gente tem uma demanda muito grande de crianças portadoras de síndromes raras, de doença, a dificuldade de aprendizagem é uma queixa muito grande, né? O professor, ele traz, a gente recebe, em média, por semana, 7, 8 encaminhamentos da escola, né? Então, cabe também a equipe estar sentando e refletindo, né? Qual é o nosso papel, como que tá esses profissionais, por isso que lá a gente busca muito, tá trabalhando com os profissionais da rede. Tá indo e para mesmo conseguir definir essa elegibilidade, porque realmente a gente acaba abraçando o mundo e uma hora a gente realmente não vai dar conta disso tudo, né? Então a gente tem que lutar aí pelas políticas públicas para conseguir outros serviços mais direcionados e coisas mais... Eu acho que é isso. Eu queria fazer uns adendos aqui. Na minha prática diária, eu trabalho em serviços de referências, né? Referência latino-americana. E nós temos uma pluralidade muito grande, né, de pacientes que vêm de vários locais. E no serviço aqui do Hospital das Clínicas, 50% da demanda é do interior de São Paulo. Eu tenho 25% da capital e o restante vem de outros estados. E é fato, né, o que a gente observa, ontem eu estava comentando isso com a doutora Ana Marli, a respeito da resposta, da abordagem dos pacientes
procedentes de centros pequenos, né? Então, tudo isso que vocês colocam de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, de uma forma, né, bem mãe, né? É a nossa maneira latina mesmo de trabalhar, mas isso tem uma repercussão muito grande. Quando a Camila trouxe um depoimento dela, de um dos nossos meninos, que fala: poxa vida, o que você mandou fazer, eu vou fazer porque você trata de mim. Porque ela parou, ouviu, né? Ela foi dando atenção a ele, né? E aquilo cria mesmo uma nova, uma diretriz e uma acolhida, e a resposta do paciente muda, é outra resposta, né? Então, todas essas iniciativas, elas são muito positivas. E quando nós apresentamos os nossos resultados fora, eu fiquei muito feliz quando dois grandes chefes de serviços compararam os bons resultados nossos aos consórcios norte-americanos entre os Estados Unidos e Canadá e aos consórcios europeus. São mais de 30 centros. O que nós não temos no Brasil é a aplicabilidade das nossas políticas. Políticas nós temos muito boas, mas elas realmente não são aplicáveis. A corrupção do nosso país é o grande câncer disso daqui. Nós vamos ter que viver mais 1.500 anos anos a fio, para a gente poder ir desconstruindo essa filosofia da corrupção, do vamos ganhar, né, da lei do Gerson, né? E enfim, mas eu acho que a população é boa e pequenas iniciativas, ou melhor, centros pequenos fazem uma grande diferença. Eu estou trabalhando, começando a desenvolver uma parceria com a Secretaria de Saúde, e eu, numa das conversas com a coordenadora, ela me apresentou o mapa do estado de São Paulo e me colocou que 80% das cidades de São Paulo tem 20 mil habitantes ou menos. Eu achei esse até um número, eu não achava que fosse tudo isso. E aí eu falei com ela, bom, Carmela, então está mais fácil do que a gente imagina, porque é mais fácil conversar com o pessoal pequeno, melhor, de cidades menores, com envolvimento, a acolhida é muito maior do que com os grandes centros. São Paulo é muito difícil. O paciente não tem acolhida, ele é fragmentado, ele faz isso aqui, isso dali, e ele se perde, né? Então, são situações que eu acho que são importantes mesmo. Dentro dessa metodologia que vocês têm aplicado no Princesa Vitória, vem tudo a favor, né, do grande mecanismo fisiopatológico de evolução da fadiga, enfim, de todas essas complicações que essas doenças, por exemplo, as neuromusculares têm, e que envolve muito a fisiopatologia com o processo miofacial, né? Então, a abordagem, o toque correto, a organização das fibras, né, do tecido, isso faz a grande diferença em relação principalmente à dor, né? Eu estou com um dos pós-graduandos, um médico, fazendo o doutorado dele no ambulatório, e é exatamente para abordagem de dor em doenças neuromusculares, porque a queixa de dor deles é muito pequena, desde que reabilitados, né? Então, o reabilitador, ele tem que tocar, e ele tem que saber a intensidade do toque. É importante, na atividade, fazer exatamente, ouvir e ficar atento à questão da fadiga, para que se possa coordenar e orientar o processo. Eu vou pedir para a Cláudia Celestrin, ela é aluna de doutorado, ela é terapeuta respiratória, fisioterapeuta respiratória, e ela trabalha na Linde, que é uma multinacional, e ela, num dos nossos finais de semana, né, Claudinha, trabalhando em cima dos bancos de dados, ela trouxe um artigo muito interessante, eu queria que ela fizesse um comentário que vem muito dentro disso que você comentou, que você viaja em vários centros e nenhum centro faz o que nós fazemos, ele não faz mesmo. E isso já está provado. Deixa só ela fazer esse comentário que é interessante. Então, esse artigo, ele fala, ele é mais ou menos assim, um resumo, ele diz falando
é um artigo europeu falando dos sul-americanos, e ele fala o que eles têm que nós não temos. Né? Por quê? Porque quando você fala em recursos, o tratamento de um paciente crônico, de uma criança, ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor acompanhado no país da América do Sul, em média se gasta $10 mil por ano. Quando se consegue ter esse valor, em torno de $10 mil ano para o tratamento dessas crianças? Na Europa, Estados Unidos, esse valor ultrapassa $100 mil ano. Então, como nós, que temos 10 vezes menos recursos, conseguimos resultados iguais ou às vezes até melhores? Então, é uma pesquisa, na verdade, voltada à área acadêmica, e eles entendem que o fator da América do Sul é o fator humano, o recurso humano. O sul-americano, ele sempre vai ter centros de voluntários, pessoas dispostas a trabalhar. O que nós não temos na América do Sul são os instrumentos. Então, por exemplo, quando a gente fala do ambulatório, a gente não tem um espirômetro. De repente, o que a gente precisa? Não, eu preciso da doação de um equipamento, eu só preciso de um equipamento. O recurso humano eu tenho voluntário. Quando você compara com centros dos países ditos desenvolvidos, é o contrário. Eles têm todos os recursos, eles têm os equipamentos. Ele quer fazer uma pesquisa, ele faz um pedido, amanhã o equipamento está chegando na mesa dele. Quando a gente conversa com pesquisadores brasileiros que têm a oportunidade de estar fora pesquisando, eles falam: você faz assim, o equipamento aparece na sua mão em uma semana. Só que, por outro lado, eles não têm recursos humanos. As pessoas não são dispostas a serem ou voluntárias ou a se doarem de fato para trabalhar. Então, o artigo conclui dizendo isso, que nós, sul-americanos, temos o recurso humano, temos a vontade de fazer. A gente só precisa dos instrumentos, da parte técnica, para poder se desenvolver, e que, aparentemente, isso, com muito menos dinheiro, dá muito mais resultado. Fantástico, né? Então, como tudo na medicina, na vida a gente tem que colocar isso em papers, né? E colocar mesmo uma citação. É exatamente esse assunto, né? Essa constatação é que motivou, o que motiva com encontros como este. Então, depois do café, nós teremos o depoimento do Lucas, da Luciana, e ao término desta manhã, nós vamos, com todos vocês, a Carla, enfim, conversar um pouquinho quanto à importância de vocês se organizarem. Eu vou pedir para a organização do evento tentar encontrar para mim um mapa do estado de São Paulo, para nós passarmos um compasso na região aqui, e para que a gente possa, para que vocês possam se organizarem, para que nós consigamos diminuir da nossa visão de mundo, ou melhor, que o mundo tem de nós latinos. O Brasil ainda, infelizmente, é muito conhecido. O Brasil fora é conhecido pelo carnaval, pelas mulheres e pela corrupção. Tanto é que, por exemplo, nesta doença, como todas as outras, um exemplo clássico é a AIDS. A AIDS, quando surgiu há muito pouco tempo, era para exterminar metade da população mundial. E muito rapidamente mobilizou muito a população do mundo e conseguiu cronificar a doença. Hoje nós convivemos com soro positivos em todas as esferas, eles estão absolutamente bem, né? As mães, as mulheres portadoras, se adequadamente tratadas, são capazes de gerar filhos não contaminados. Então isso, quando surgiu na década de 80, a epidemia da AIDS, isso era impossível. Quer dizer, em menos de 30 anos dominou-se uma doença avassaladora. Então, assim, o objetivo nosso, nesse final dessa reunião, é esse. E vocês já têm os instrumentos, vocês têm instituições com respostas. Quando a Carla, nós conversamos sobre esse evento, eu comentei com ela que eu tenho uma incidência grande de pacientes na clínica privada e na clínica, enfim, no SUS, dessa região, envolvendo Campinas, Santa Gertrudes, Rio Claro,
Piracicaba, enfim, né? Eu não vou falar muito, mas tem um número bom de pacientes. E considerando a incidência, é uma incidência alta. E isso, enfim, é aleatório, mas coincidentemente tem. Então, eu quero lançar esse desafio para vocês, todo o pessoal que está aqui, para que a gente possa hoje fazer o marco zero desse processo. Vocês têm condições plenas de se organizarem. A Kátia estava comentando que vocês construíram aqui, organizaram o que nós poderíamos ter feito como um congresso mesmo, se nós tivéssemos colocado a apresentação de trabalhos científicos, né? Então, o próximo, vocês vão lançar, nós vamos poder ajudar vocês a fazerem um congresso, trazendo apresentação de trabalhos científicos, e isso sim faz diferença. E se Deus quiser, o ano que vem nós já vamos poder começar a criar uma rede mais concisa dessas iniciativas regionais, e isso vai nos integrar a comunidades internacionais que vão com certeza diminuindo essas diferenças. Olha, não é por nada não, mas se colocarmos a nossa capacidade de trabalho que nós temos com a organização, com a seriedade processual que existe no primeiro mundo, ninguém nos segura, entendeu? Isso eu não tenho dúvida. Nós temos sempre conversado com colegas que vêm de fora. Uma vez eu conversei com um senhor, tive a oportunidade de ficar durante uma semana com o professor Ozawa aqui em São Paulo, que foi um dos pioneiros na descrição dos modelos que mostram a fisiopatologia da distrofia de Duchenne. E ele ficou assim impressionado com como que a gente trabalha. Ele falou, mas peraí, vocês não têm que trabalhar tudo isso, né? Vocês não têm um incentivo para ter umas 6 horas, umas 4 horas por dia para sentar, estudar? Não, a gente estuda entre 6 horas da meia-noite e 6 horas da manhã, porque o resto a gente trabalha, né? E assim, não, já teve uma fase assim, hoje está um pouquinho melhor, mas... quando fecha o farol, né? Hoje a gente multiplica os braços, né? Tem Rodrigo, Claudinha e as meninas. Aí hoje dá uma maravilha, né? Então você tem... Aí faz uma rede, aí é legal. Agora está ficando bom. Mas até um certo momento não, era no braçal mesmo, né? E para a gente poder desenvolver um trabalho, por exemplo, com o Otto Montes, hoje ainda no corpo a corpo é um absurdo isso, né? Mas então você vai começando e você ouve muito, você é louca, isso não existe, não sei o quê. E aí você tem que ouvir, negligenciar e aguardar a sua variável maior, que é o tempo, para você poder provar. Então, as evidências, né, são necessárias. E é assim que a gente faz pesquisa clínica aplicada no Brasil. A pesquisa experimental ela tem melhorado muito, mas os recursos ainda são alocados de uma forma não meritocrática, e sim política, que ainda não é o ideal. Então, tem muito viés aí que a gente também tem que começar a ir mudando. Então, são várias mudanças, vários processos. Bem, bom dia a todos vocês. Eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Acho que é de suma importância estar desenvolvendo um trabalho como esse. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e desejo que vocês possam prosperar cada vez mais. Gostaria de fazer uma pergunta, acho que o fisioterapeuta poderia me responder. O tocante aos cuidados da parte pulmonar, da parte respiratória, gostaria de saber se vocês avaliam a parte respiratória, realizando espirometria, tendo todos esses cuidados na prevenção de infecções respiratórias, pulmonares, e se no caso de que haja necessidade desses pacientes virem a estar fazendo uso de ventilação mecânica não invasiva, se vocês indicam, se vocês têm como fazer adaptação, como que é essa parte, como que
que funciona todo esse processo no serviço de vocês? A gente faz o dia a dia do trabalho respiratório, a gente faz os exercícios, faz a hidroterapia, faz a prevenção da secreção, e os nossos pacientes vão para o Instituto do Sono, eles vão para cá, eles são avaliados com parceria e tratam. Um dos deficientes já faz o BiPAP à noite, ele consegue, pelo protocolo lá que vem do Instituto do Sono do Estado, e todos são encaminhados e avaliam, ou semestralmente ou trimestralmente, dependendo da capacidade, eles vão e são avaliados e a gente acompanha, né? Se precisar uma internação, a gente não tem, lá a gente faz o tratamento, nós não temos condições, então vai para a rede pública ou vai direto lá para São Paulo, ligou lá muito rápido, a Rosa está aí para depois, se tiver uma gripe, uma tosse, ela liga lá e fala, pode vir para cá, então é acolhido no Instituto do Sono, é acolhido lá no HC, então é o projeto, né, de distrofia, que fala, o governo das patologias possuem é devagar tudo. Para isso não é, muito bem acolhido e eles estão muito bem assistidos. Então, a gente faz a parte do exercício, faz o tratamento, faz a parte básica de exercício, para expansão, para secreção, e se precisar alguma outra parte, eles são acolhidos, sim, em São Paulo, em Campinas, né? Fazem a parte de tanto pulmonar como acompanha a parte de peso, então eles têm uma rede fora que assiste, sim. Então eles têm toda a assistência que for necessária. É uma patologia que realmente a gente precisa dar mão palmatória muito bem assistida. Complementando, moço. Né? Eu acho assim que a gente tem uma equipe médica no serviço, né? Que o Marcelo sempre está atento à parte física, né? A qualquer faz avaliação e qualquer dificuldade que ele vê com os meninos, ele está encaminhando para a parte médica e a parte médica faz esse reencaminhamento. Mas como a gente é um serviço público, eu tenho muita vontade que o serviço abrace isso e possa oferecer esse atendimento lá dentro do serviço. Que a gente possa melhorar essas condições da parte respiratória. Tem outros fisioterapeutas aí que eu acho que também estão de acordo com isso e a gente tem brigado para isso, né? Para a gente dar um atendimento melhor, né? E eu acho que é uma briga nossa, né? E a minha, eu acho que é do Marcelo também, porque a gente vive brigando para isso, né? E por enquanto a gente não dá o atendimento no município, mas eu acho que o município poderia sim fazer isso, porque eu acho que é de direito deles ter esse socorro e esse atendimento próximo a eles e não ter que se transportar para uma urgência, para uma emergência, né? Pegar condução que leva tempo, tudo. Moço, respondendo a sua pergunta, lá no Instituto do Sono, eu acho que eu tenho sorte com ele, porque todos os lugares que a gente vai, vocês acham dificultoso pegar ambulância, pegar carro, pegar tudo para ir, para nós não. Não sei se porque eu sou muito briguenta, a gente consegue as coisas fáceis, nem lá no Instituto do Sono. O William, quando ele foi encaminhado para lá, a Unicamp mandou ele para lá, disse que ele tinha que usar o BiPAP, então demorou, o Dr. Gustavo avaliou, levou mais de 2 anos para ele utilizar o BiPAP. Ele está bem agora, porque se o William sentir uma dor no canto da unha, tanto faz como lá em Rio Claro, como lá em São Paulo, como lá em Campinas, eu estou ligando ao William, não está bem. Eles perguntam aqui, você tem como trazer ele? Tem, você leva. O Dr. Gustavo, eu falei assim que deve ser o segundo pai do William, porque se ele tem uma dificuldade, é rapidinho o Instituto do Sono atende. Falando do fisioterapeuta do William, que é o Marcelo, que ele vai ficar bravo comigo, vai me matar daqui a pouco, mas não tem problema. Ser fisioterapeuta não é ser o fisioterapeuta. O William, quando ele chega em Rio Claro, o Marcelo ele chega lá onde ele desce, né, que a gente é muito dificultoso, a gente vem para Rio Claro, ele vai lá na ambulância, ele vai lá na perua, ele desce o William, ele não é o fisioterapeuta, eu acho que ele é mais que o fisioterapeuta. Às vezes eu chego no CHI, eu fico reclamando dos meninos, eu falo, Marcelo, eu vou pegar e vou sumir, eu não aguento mais essas crianças, eu vou sumir porque eu não estou aguentando mais. Ele fala, olha, calma,
é devagar, aí ele vai lá, ele me acalma, ele vai fazer fisioterapia no sumido, às vezes o William não quer vir, ele liga, ele quer saber, aliás, eu acho que ele é muito mais que um fisioterapeuta. Eu tenho a agradecer, porque tem hora, gente, que eu tenho vontade de desistir, porque é muita coisa na minha cabeça. Eu não aguento mais, mas ele vai lá, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a gente luta, ele é frutoso. Mas quando eu estou quase chegando lá embaixo, ele fala, Rosa, levanta, 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 que a gente vai. Quer dizer, o centro de educação é um lugar muito bom. Tem muitas mães que falam, eu tenho mães lá em Terapina, que chegou a falar para mim, olha, eu estou cansada de ir lá, eu estou cansada de levar as crianças, e não foi. Isso eu acho que é humilhante para a criança. Se a gente se sente cansada, e eles, como é que eles sentem? Que nem ele falou, o William superou eu, o William não concorda com nada, o William é uma criança muito difícil, ele tem tudo. Quando ele pensa, eu quero tal coisa, eu vou lá, eu dou um jeito de comprar, eu se vira, mas eu dou. Mas esses 2 dias ele veio aqui, porque ele não concorda com nada, esses 2 dias que ele veio aqui, ele foi lá na frente, fez, como que chama lá, ajudou a doutora lá, ela até deu um aparelho respiratório, ele foi todo contente para casa, porque olha gente, quanto tempo eu não vi o William falar, mãe, ela deu um respiratório para mim, eu vou usar, vai ser diferente, não vai ser igual aquele que marca a cara, que a gente estava procurando a máscara para comprar, sabe, foi muito significante. Quando foi para vir aqui, eu falei, gente, 3 dias, eu não vou aguentar 3 dias aqui. Quer dizer, eu só tive a ganhar, conheci gente diferente, aprendi mais coisas da distrofia, porque sabe quando você fica lá em casa quadro, você quer ir, às vezes a gente tem que levar as crianças para fazer fisioterapia, você chega lá na prefeitura, não tem carro para ir com você, você não vai, o povo reclama da cadeira de roda do William que é pesada, a gente carrega aquelas baterias, é cansativo. Tem motorista que pega e fala assim, teve gente que falou esses dias para mim, larga a mão de ser tonto, você está levando seu filho, ele não vai andar mais, ele já está doente, deixa ele em casa. É duro para a gente ouvir isso. Mas eu não, eu enfio na minha cabeça, se o William quer ir em tal lugar, eu vou dar um jeito, eu vou me virar e eu levo. Mas você não sabe que eu brigo com todo mundo. Eu nunca deixei de vir no CHI quando ele falava para mim, eu quero ir. Eu não quero nem saber se a prefeitura vai ter condições de levar ou não. Quantas vezes eu já fui no fórum, quantas vezes eu corro atrás do direito do meu filho, eu corro. Eles falam que não quer levar a cadeira de roda, eu falo, se vocês não levarem, eu vou chamar a polícia, vou chamar qualquer coisa, mas o meu filho vai, e ele vai, onde ele quer ir, ele vai. Esses dias ele foi no shopping comigo, ele deixou quase louca, mas ele fez tudo o que ele quis. Comprou o jogo dele lá, fez, nossa, não tem o que... A alegria da gente esses dias que ele veio aqui, gente, eu fiquei muito contente que ele veio aqui. Mas é uma coisa que eles não queriam que eu falasse, Marcelo não queria que eu falasse, mas eu tenho que agradecer o CHI, a Soninha, o pessoal, a equipe é nota 10 lá. O pessoal às vezes reclama, não quer ir, que é defeituoso, não é. E o Marcelo, eu só tenho que agradecer ele, porque ele não é, ele é um pai. Gente, me desculpa, eu choro, eu emociono, eu falo de mim. É isso que dá força para eu também não desistir. Pegar uma pessoa forte e que luta, como que eu vou desistir dela? Se pessoas por uma dor na unha desistem, uma pessoa que encara uma coisa séria, assim, com uma força, é que dá motivo para a gente que trata, também acordar e não reclamar da vida, e agradecer e lutar pela pessoa, que a maioria eu trato em clínica e em centro. Pessoa que vai em clínica reclama por dor pequenininha. Uma pessoa dessa, e as crianças acordam, riam, eu nunca vi ela chorar. É isso que me dá força de não faltar um dia nem que eu estiver doente, para ir lá ajudar eles. Né? Porque isso é uma força de vida muito grande. E isso eu vou mesmo, eu não falto no dia deles, eu falto qualquer dia. Mas eu não falto, eu vou 10 anos que a gente está junto, a gente faz de tudo para ter uma continuidade, que é isso que vale no final da terapia, a cumplicidade entre todos, quem trata e quem é tratado, e a força, que é isso que faz a diferença, não é aparelhagem cara, não é tudo, ajuda, mas a sintonia entre as pessoas, né? Querer estar melhorando e o que ajuda, está empenhado com força e com carinho, que vai no fim ter muito mais valor do que uma aparelhagem cara. A gente precisa conhecer o paciente estar integrado. Esse valor humanitário é que faz a gente ir longe. E no caso dela, ela pode falar o que ela quiser, que se precisar eu busco ela mesmo, porque ela tem muita força. E eu vou lutar até o fim dos meninos com eles. Eu só queria dizer uma coisa.
Ontem eu estava falando um pouco dos cuidado ao cuidador, a importância disso, né? Porque realmente vocês passam por esses momentos, isso que você falou de uma pessoa que não tem nada a ver ter falado isso, por que você está fazendo isso, sabe? Infelizmente a gente não tem como impedir as pessoas de darem esse tipo de opinião, mas o fato de você ir para um centro onde os profissionais que estão te atendendo são assim, de acolhedores, isso é muito importante, porque é o que você vai dar, é o que te dá a força. E a gente deu risada aqui um pouco quando você estava contando, porque você falou do shopping que ele estava te enlouquecendo, e a gente falou, não, mas essa é a função dos filhos, enlouquecer, a função das mães é ficar louca mesmo com ele, entendeu? Você não conhece o William direito. Pergunta pro Marcelo o que ele faz com ele. Mas isso que é o saudável. Toda mãe vai passar por isso, independente se o filho tem uma doença ou não. E a gente acha que vocês têm o direito e que a gente tem que preservar ao máximo para que você possa ter esse momento, os dois tenham esse momento, sem sentir culpa, porque, ele, olha como ele está. Não, esse é o normal, entendeu? É isso mesmo, pode ficar brava e tem que viver, e os profissionais e todo mundo que está em volta. Por isso que uma coisa que eu ressaltava ontem era que a importância de todo mundo que está envolvido e do diálogo, em vez de ficar, a escola fica brava com a escola, ou fica brava com o serviço, ou fica o serviço bravo com os familiares, é uma questão de sentar junto e tentar resolver um problema que, na verdade, é um problema que todo mundo está tentando quebrar a cabeça para resolver. E é difícil para todo mundo, porque eu vejo que os profissionais ficam tocados e a gente fica mesmo. A gente sai, às vezes, assim, é só isso que eu vou fazer por essa pessoa? O que mais eu posso fazer, entendeu? E se sente muitas vezes frustrado, porque gostaria de poder fazer muito mais. Então, parabéns, viu, pelo trabalho, e parabéns para vocês também, viu? Eu costumo sempre falar, né, para a mãe dos meus alunos e para os alunos familiares, né, que nós não temos que ficar impressionados ou mesmo lamentar, né, e buscar um fortalecimento pessoal para lidar com esse oceano social. Porque as pessoas que não compreendem, elas não fazem de maneira geral, né, por mal, por serem cruéis, né, por desvalorizarem o outro ou por desrespeitarem. Quando comenta-se uma coisa dessa, não é uma coisa assim pensada, racionalizada, né? Isso está no contexto social, no histórico de uma trajetória social. Então cabe a nós, né, pessoas com deficiência, a começar pela própria pessoa com deficiência, né, aos familiares dos nossos alunos, aos profissionais, enfim, a todos nós que convivemos e temos um outro olhar já amadurecido, né, em processo, é compreender que nós estamos assim como no oceano mesmo. Nós estamos assim, imersos, mergulhados no oceano social de crenças viscerais. Não está no plano do intelectual. Crenças viscerais. Por exemplo, deficiência impossibilidade de felicidade, né? Deficiência, impossibilidade de passear no shopping. Quando pensa-se numa pessoa com deficiência, um tetracadeirante, por exemplo, ele só vai para terapia, só vai para fisioterapia. A vida dele é fisioterapia, terapia, né? Não se pensa nessa pessoa fora disso, desse contexto, né? Associa sempre a esse contexto. Então, o que nós temos que levar, né? Aí entra, né, as associações, os movimentos de mães, familiares, organizarmos eventos, por exemplo, lá na sua cidade, né? Uma exposição de pintura com a boca, um evento de balé adaptado, né? Um seminário de empregabilidade da pessoa com deficiência, um seminário de direitos da pessoa com deficiência. O que essa pessoa com deficiência está vivenciando, construindo, né? Somando a sua sociedade, socializando. A partir disso, as crenças, num processo, né, de informação e educação entre os valores, eles vão naturalmente, com esse movimento, que tem que partir da própria pessoa com deficiência e de quem está partilhando esse conjunto com essa pessoa, né? Aí vamos transformando as crenças,
ocorre essa transformação, as pessoas vão partilhando, e aí vai chegar nessa sociedade do futuro, que nós todos, sem exceção, não apenas quem convivemos, né? Nós vamos construir a sociedade juntos. Aí vamos olhar para uma pessoa com deficiência e vamos ver, sim, a deficiência, mas toda a sua potencialidade, capacidade de realização, transformação por ela mesma e com o outro, né? Então, assim, não se pode deixar abater. Como a gente consegue compreender isso, aí a gente não tem mais aquela vontade aí, né, de enforcar, de puxar pelo cabelo, né, de chorar, de gritar, de reagir. A gente vai agir. Então, primeiro nós temos que entender isso, entender esse outro que não tem capacidade de entender. E aí assim a gente vai começar naturalmente, sem essa angústia, né? Porque quando a gente está ainda apegado a isso, restrito a isso, essas palavras às vezes ferem, né? Machucam. Como a gente consegue transcender a isso com essa visão, essa dor pela compreensão, ela não gera mais reação de abatimento, apenas a compreensão. Aí você vai olhar, um dia se você quiser conhecer um trabalho, né? Existe esse trabalho, existe... A gente vai com mais tolerância, compreensão da fragilidade desse outro que não entende a questão da deficiência, né? E assim a gente vai indo de maneira, né, mais assim, sem menos dor, né? Mais transcendendo isso. Só esse comentário. Bom, o café já está servido. Nós vamos ter... A gente está dentro do horário. Até 10h40... Bom, até agora, até 10h40, 10h45, nós retomamos para dar seguimento com a abordagem de história de vida pela Luciana e o Lucas, né? E aí depois a gente vai finalizar mesmo com essa, vamos ter a participação de todas as pessoas envolvidas dos segmentos da sociedade regional, para que vocês possam dar o início desse trabalho.